Olá, graça e paz, queridos irmãos. Você está no canal Eunei BD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira e mais uma vez estamos aqui para dar prosseguimento ao primeiro trimestre de 2020, na lição dos adultos, onde a revistinha traz por tema a raça humana, origem, doutrina e redenção. Já estamos aí na lição de número 5, é o que nós iremos estudar nesta pré-aula de hoje. Bom, você que tem nos acompanhado aí toda semana, muito obrigado, aquele forte abraço a todos vocês, professores, superintendente, alunos e amigos aqui também do canal, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical e todas as igrejas que têm me acompanhado, que têm feito uso aí dos meus slides. Um abraço, a graça e a paz do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Bom, meu querido, se você é a primeira vez que está tendo contato comigo através deste vídeo, né? Muito obrigado, seja bem-vindo. Eu disponibilizo esse material em PowerPoint para você que é professor dar a sua aula aí na classe da EBD, classe dos adultos, uma aula diferenciada, dinâmica, interativa, participativa, enfim, uma aula diferente, né? Ficar lendo revistinha a aula inteira é um pouco cansativo para os alunos, e essa forma de slide é bem mais dinâmica. Você pode fazer o uso desses slides, abaixo do vídeo aí, da timeline, tem um link, você clica, vai abrir uma página de download e você faz o download em PowerPoint. Baixa aí no seu computador e você leva para a sua igreja. Você pode utilizar um data show ou uma TV de LED, certo? Todos os amados, muito obrigado. Pessoal dos Estados Unidos, da Alemanha e as igrejas aí de todo o Brasil que tem me acompanhado aqui toda semana. Meu querido, hoje nós vamos estudar a unidade da raça humana, na lição de número 5. Sem demora, né, que esse vídeo não quero que ele seja muito longo, cansativo. É uma pré-aula, é mais mostrando como você pode utilizar os slides, e nós abordaremos aqui nesses slides as partes mais específicas, os tópicos mais específicos, certo? O textuário se encontra em Malaquias 2:10, que diz o seguinte: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais. A verdade prática diz que, apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Neste sentido, somos todos irmãos. Todos nós somos filhos de Adão e Eva, isso é verdade. Está lá em Atos 17, 26. E em Adão e Eva somos todos irmãos uns dos outros, porque eles foram representantes da humanidade. Então, a unidade linguística primitiva partiu também de uma certa forma. Está lá em Gênesis 11, todos tinham uma única língua, e foi dali que começou, né, após ali, começou a divisão das línguas. E em todo Adão, todos pecaram, em Adão todos pecaram. Então, Adão é como se fosse uma forma de bolo, a forma caiu e amassou. Então, como a forma não foi jogada fora, todo o bolo que foi feito após aquela queda, né, aquele amassado, todo o bolo saiu com a parte amassada. Então todos nós temos o pecado aí original de Adão e Eva. Agora, em Jesus Cristo, todos nós somos salvos. Para ser salvo, basta aceitar Jesus como seu suficiente Salvador. Somos em Cristo também todos um único corpo. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22 ao 28, como de costume. Não irei fazer a leitura para nós ganharmos tempos aqui nesta pré-aula.
A palavra de Deus, ela nos mostra que o ser humano ele originou-se de um casal, ou seja, de Adão e Eva. Por isso eles são os nossos pais, porque nós viemos dele. Então o pecado cometido pelo casal, ele atingiu toda a humanidade. Entretanto, em Cristo, que é o homem perfeito, nós fomos regenerados e também conciliados com Deus, o nosso Pai, tornando-nos o quê? Participantes de uma grande comunidade espiritual, a qual o nosso Senhor Jesus Cristo ele fundou. Quem é essa comunidade? A igreja. Então, na lição que nós iremos estudar, ela mostra que a humanidade ela tem um tronco comum, que é Adão e Eva. Então, a unidade humana ela está ligada ao primeiro casal e carrega consigo aí a imagem de Deus fundida do homem e da mulher. Então, tudo originou em Deus e a nossa história originou do primeiro casal. Vamos para a introdução. A introdução diz o seguinte, que nesta aula nós estudaremos a unidade racial, linguística e divina do ser humano. Apesar da diversidade das línguas, povos e nações, toda a humanidade tem uma única origem. Provimos de um único casal, que é Adão e Eva. No primeiro Adão, todos pecaram e fomos destituídos da glória divina. Todavia, em Jesus Cristo, o homem perfeito e o último Adão, todos, sem exceção, podem ser salvos e reconciliados com Deus. Essa é a promessa, essa é a nossa esperança, né? De sermos reconciliados com Deus. Aqueles que já aceitaram Jesus como seu Salvador, já passaram a fazer parte dessa reconciliação, se tornaram filho de Deus. Mas todos podem ser. Tópico 1. No tópico 1 nós temos 3 subtópicos e nós iremos falar da unidade racial do ser humano. No subtópico 1 nós vamos falar da origem divina do ser humano. No 2, a unidade racial do ser humano. E no subtópico 3, a unidade psicológica do ser humano. A origem divina do ser humano. O aparecimento do ser humano no universo deve-se a um ato criativo do Todo-Poderoso e não de um processo de evolução. Gênesis 2:7 é explicitamente claro em dizer que Deus formou o homem do pó da terra e nele foi soprado ali nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então, o aparecimento do homem não foi algo evolutivo, não partiu de uma célula mãe que explodiu e tornou todo tipo de ser vivo, não era o que era réptil um dia se tornou ser humano, negativo. A origem do ser humano, ela se formou em Deus, ou seja, foi Deus, o aparecimento humano no universo, foi um ato criativo do próprio Deus. Foi Ele que nos formou, foi Ele que nos criou. A unidade racial do ser humano. A Bíblia Sagrada ela afirma que todos os homens, apesar da sua diversidade racial, linguística, provém de um único tronco genérico, que é Adão e Eva, que está lá em Atos 17, 26. Logo existe apenas uma única raça humana. E a unidade psicológica do ser humano, é o seguinte: os seres humanos, eles demonstram possuir uma unidade psicológica comum. E as reações podem ser diversas, dependendo da educação, da cultura e de cada povo, mas a base psicológica são comum. Todos nós temos uma mesma base psicológica. Salomão disse que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Todo homem anseia por essa busca insensada, né? Incansável. E nós já estudamos, já vimos em outras lições que o ser humano ele tem dupla natureza. Nós temos a natureza física e temos a natureza espiritual. Então, sendo assim, todos nós somos comuns, todos nós somos seres humanos cheios de atributos, certo? Tópico 2, a unidade linguística original da
unidade humana, da humanidade. Vamos falar aqui da unidade linguística original da humanidade. No subtópico 1 iremos falar da língua original da humanidade. A fala é um dos maiores dons que Deus comunicou pessoalmente a Adão, pois ambos conversavam diariamente. Então a língua falada por Adão e seus descendentes imediatos até Noé não era o hebraico, que viria bem mais tarde. A confusão linguística em Babel. Após o dilúvio, os filhos de Noé concentraram-se em Sinear e ali intentaram criar um estado secular e ateu. Todos falavam uma única língua. Lograram avançar em seus projetos, provocando uma enérgica intervenção divina. Então, após o dilúvio, os filhos de Noé concentraram-se em Sinear e ali tentaram criar um estado secular e ateu, ou seja, essa é a origem das línguas e dilatos existentes do mundo. Então foi a partir da Torre de Babel que se originou aí as diversas línguas. Pessoal, você pode apagar ou deletar, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Após o dilúvio, isso, tá vendo? Isso aqui, ó, eu esqueci de apagar. Isso aqui não necessariamente deve estar aqui. Então, como aqui é ao vivo e não tem cortes, já vou arrumar aqui, certo? Caso não esteja no slide aí, porque eu já fiz o download dele, só você retirar aí, certo? Vai ficar só essa parte aí. Então essa é a origem das línguas e dialetos existentes hoje no mundo. Subtópico 3, indícios da linguagem primitiva. Bom, os muitos idiomas existentes atualmente no mundo é possível constatar através de um estudo histórico e comparativo que todos eles provieram de um tronco linguístico comum. Mesmo entre os idiomas mais afastados entre si, como o português e o chinês, é possível encontrar um elo, ou seja, uma ligação, às vezes frágil, que os liga à Torre de Babel. Fechando aqui o tópico 2, a síntese do tópico 2 diz o seguinte: houve uma língua primitiva, seguida de uma confusão linguística, mas é possível perceber seus indícios nos diversos idiomas presentes. Tópico 3 e último tópico: em Cristo todos somos um. O pecado universal de Adão. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos 12, 5. E conquanto o pecado de Adão fosse particular, suas consequências foram universais, porque ele é o pai e o representante de todos os seres humanos. Então, o início que nós temos aqui uma linha do tempo, né? Eternidade passada, Efésios 1, 3 ou 5, e eternidade futura, ou seja, na eternidade passada, na criação, Deus criou o homem perfeito, mas um tempo depois, lá em Gênesis 3, em Gênesis 1, 26, foi a criação, em Gênesis 3, 26, foi a queda. Então o homem caiu, e Romanos ali fala que todos pecaram, né? E Romanos 6, 23 fala da condenação. Então o salário do pecado é a morte, mas nós temos aí uma boa notícia, que o presente de Deus é a vida eterna. Então Deus criou o homem caiu, mas veio Jesus para reconciliá-lo com Deus novamente, e para que na eternidade futura nós estejamos novamente com o Senhor eternamente, certo? Subtópico 12, as consequências universais do pecado de Adão. As consequências imediatas do pecado de Adão foi, primeiro, a sua morte espiritual. Deus diz que no dia que eles comessem do fruto proibido ele morreria, e ele morreu espiritualmente. Na verdade eles morreram espiritualmente. Outra consequência, a queda de sua perfeita comunhão com Deus. Após a queda, ele perdeu aquela comunhão perfeita que ele tinha com Deus.
E em terceiro lugar, a morte física, porque algum tempo depois, aos 930 anos, Adão morreu fisicamente. Então aí as consequências do pecado. Então o pecado ele gera morte espiritual, a quebra da comunhão com Deus e, consequentemente, a morte física, porque Deus nos fez para viver eternamente, mas a partir de que o pecado entrou, aí com ele veio a morte. Em Jesus Cristo, o segundo Adão, todos podemos ser salvos. Veja bem, as consequências do pecado de Adão foram desfeitas por Cristo Jesus. 1 Coríntios 15, 45 e Romanos 5, 15, você pode conferir lá. Então, as consequências do pecado de Adão, ou seja, a morte, a condenação eterna, isso foi desfeito por Jesus Cristo. Quem está nele é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Então, através de sua morte, Jesus venceu a morte, resgatando-nos completamente do pecado. Então, não foi por obra de homem, não foi por mérito de nenhum homem nessa terra, mas sim pelo próprio Jesus Cristo. Então, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, em Jesus Cristo, eu e você fomos resgatados completamente do pecado, certo? Para concluir, aprendemos nesta lição que todos os povos da terra, apesar de sua diversidade étnica, cultural e linguística, forma uma única família, porquanto todos viemos de Adão e Eva. Por esse motivo, o verdadeiro cristão não aceita ideologias racistas, ou seja, todos os homens são irmãos. Em Jesus Cristo, nossa comunhão uns com os outros torna-se ainda mais forte. Tá certo, meus irmãos? Então, fico por aqui. Está encerrada aqui esta pré-aula. Você pode baixar esses slides, usar na sua igreja, é gratuito, você não paga nada por isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos. E se você, de uma certa forma, tem sido abençoado por esse trabalho, por esse canal, deixa aí seu joinha para ajudar o canal, dá um ok aí, tá certo? Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade dele.